Não deslize a tela. Não desvie o seu olhar. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você, e o que ele tem a dizer não é um eco distante de uma religião morta, mas o sopro vivo do Deus Todo-Poderoso que rasga os céus neste exato milésimo de segundo para invadir a sua realidade, colidindo com as suas angústias mais profundas e estilhaçando as correntes invisíveis que têm mantido a sua vida financeira em um cativeiro de miséria e humilhação. Se você chegou até aqui, não foi acaso. Não foi um deslize acidental na tela do seu celular, e muito menos um capricho cego do destino, mas sim uma convocação divina, um agendamento celestial marcado na eternidade pelo próprio Senhor dos Exércitos, aquele que conhece o número exato de fios de cabelo na sua cabeça e que tem escutado, no silêncio ensurdecedor das suas madrugadas de insônia, o choro contido da sua alma que sangra de preocupação com o dia de amanhã. O que você está sentindo no peito agora, essa palpitação repentina, esse misto de temor e esperança que faz as suas mãos suarem levemente, é o Espírito confirmando que a sua oração silenciosa, aquela que você fez quando ninguém estava olhando, enquanto encarava contas que não sabia como pagar, foi ouvida no Santo dos Santos. E porque esta conexão é um propósito sagrado, sinta-se abraçado e convidado a selar a sua fé agora mesmo, deixando o seu like. Não como um número para homens, mas como um sinal profético de que você recebe e concorda com esta palavra, permitindo que ela ganhe força para alcançar outras almas que choram sozinhas na madrugada. Compartilhe esta mensagem como quem estende a mão para resgatar alguém do abismo. Inscreva-se nesta família espiritual para caminhar conosco diariamente debaixo desta mesma unção. E deixe o seu clamor ou o seu amém nos comentários, transformando-o em um altar vivo de testemunho e comunhão. Se a graça de Deus transbordar no seu íntimo com o desejo puro e voluntário de semear nesta obra, de ajudar a manter essa luz acesa para que milhares de outras famílias continuem sendo alcançadas pelo pão da esperança e da direção divina todos os dias, sinta-se livre para enviar a sua oferta de gratidão pelo Pix que está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Que o seu gesto seja uma semente de amor, livre de qualquer pressão, nascida de um coração que foi tocado e deseja espalhar essa chama. Eu sinto o peso da glória de Deus enquanto lhe entrego estas palavras, e a revelação que queima em meu espírito é que hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas hoje, arcanjos guerreiros do Senhor receberam ordens expressas do trono da graça para descerem com espadas desembainhadas, cortando laços de feitiçaria financeira, quebrando decretos de falência e liberando um milagre financeiro tão assustadoramente grande que a sua mente humana, limitada pela lógica da escassez terrena, sequer consegue conceber neste momento. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, como um náufrago no meio de um oceano de dívidas, lutando desesperadamente para manter a cabeça acima da água, engolindo o orgulho e a vergonha enquanto as ondas das cobranças batem impiedosamente contra a fragilidade da sua paz mental, sentindo que a qualquer instante as suas forças vão ceder e você vai afundar de vez na escuridão do fracasso absoluto. Você pode tentar ignorar, você pode tentar fechar este texto e voltar para a sua rotina de ansiedade, mas Deus não vai desistir de você. Ele não vai permitir que o devorador continue zombando da sua fé e destruindo o patrimônio que ele mesmo desenhou para a sua descendência, pois o nosso Deus não é um espectador passivo do sofrimento dos seus filhos. Ele é o leão da tribo de Judá que ruge em defesa da sua herança. Acalme seu coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma maneira que vai reescrever a sua biografia, arrancando a página da derrota e escrevendo com sangue carmesim
um novo capítulo de prosperidade abundante e inesgotável. O rei Davi, um homem que conheceu tanto os vales mais sombrios da perseguição quanto os picos mais altos da riqueza e do poder, declarou sob a unção inegável do Espírito Santo no Salmo 23, palavras que não são apenas poesia antiga, mas um contrato jurídico assinado por Deus com a sua vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E eu preciso que você pare e mastigue essa verdade espiritual até que ela dissolva toda a dúvida que o inferno plantou na sua mente. Porque se o Senhor Criador do Universo, aquele que espalhou as estrelas pelo cosmos com o sopro da sua boca e que calçou as fundações da terra, é verdadeiramente o seu pastor, a lógica espiritual exige, demanda e decreta que a escassez não tem o direito legal de habitar na sua tenda. Pois o dever de encontrar pastos verdejantes, o dever de localizar as águas tranquilas e o dever de proteger as ovelhas dos lobos da crise econômica não pertence à ovelha exausta e ferida, mas sim ao pastor todo-poderoso que carrega o cajado da autoridade e a vara da disciplina para defender o que é seu. Mas espere, há algo que você precisa saber, um mistério profundo sobre como o mundo espiritual governa o mundo material. Algo que vai fazer as escamas caírem dos seus olhos neste exato instante e mudar a forma como você enxerga cada moeda, cada nota e cada oportunidade que passa pelas suas mãos. A pobreza extrema, a miséria crônica e o ciclo interminável de dívidas que passa de geração em geração na sua família não são normais. Não são a cruz que Cristo mandou você carregar e definitivamente não são um sinal de humildade ou santidade, mas sim as marcas de garras de um espírito opressor que tem sugado a seiva da sua produtividade. Um demônio de miséria que se disfarça de fatalidade econômica para manter você focado na sobrevivência, impedindo que você invista no reino de Deus e cumpra o seu propósito profético nesta terra. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, pois a partir de agora você deixa de ser uma vítima das circunstâncias econômicas do seu país e passa a ser um embaixador do reino dos céus, operando sob uma economia superior que não conhece inflação, recessão ou desemprego. Uma economia celestial onde a moeda de troca não é o real, o dólar ou o ouro, mas sim a fé genuína e inabalável que move a mão que sustenta o universo. Silencie o coração, respire devagar e visualize com os olhos da sua alma a majestade do que está descrito no Salmo 91, quando o salmista nos convida a habitar no esconderijo do Altíssimo e a descansar à sombra do Onipotente, revelando que existe um lugar secreto no mundo espiritual, uma fortaleza impenetrável tecida com a luz da presença de Deus, onde o terror noturno da falência e a seta da inveja que voa de dia contra os seus negócios não podem sequer arranhar a superfície da sua paz. Lá, debaixo das asas do próprio Deus, você está blindado por milhares de anjos que recebem ordens contínuas para guardar os seus caminhos, abençoar o trabalho das suas mãos e multiplicar os poucos pães e peixes que ainda restam na sua cesta de provisão. Meu irmão, minha irmã, filho e filha do Deus Altíssimo, o que vou falar agora vai chocar você e desconstruir toda a teologia de dor que o mundo tentou enfiar na sua garganta. Deus sente prazer na sua prosperidade. O seu coração de pai transborda de alegria quando ele vê você provendo para a sua família com fartura, abençoando viúvas e órfãos e financiando a pregação do Evangelho com os frutos do seu trabalho honrado. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para arrancar você do chão poeirento da autocomiseração e colocar você sentado à mesa dos príncipes.
Mas para que isso aconteça, você precisa soltar as amarras do passado, você precisa parar de confessar derrota, parar de profetizar o fim antes mesmo do começo e alinhar a sua boca com a palavra de Deus, porque a vida e a morte, a riqueza e a pobreza estão no poder da língua. E aquilo que você confessa constantemente se torna a arquitetura invisível da sua realidade palpável. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história em cada sílaba que está sendo derramada aqui. Você se lembra das promessas que fez a si mesmo de que as coisas seriam diferentes, dos planos de negócios que ficaram engavetados pelo medo de fracassar novamente, das vezes em que você teve que escolher qual conta pagar e qual atrasar, vivendo uma roleta russa financeira que tem destruído os seus nervos e roubado a alegria da sua casa. Essa pressão tem transformado o seu lar, que deveria ser um pedaço do céu na terra, em um campo de batalha, onde o estresse dita as regras e a falta de dinheiro é o estopim para explosões de raiva e ressentimento, matando a esperança gota a gota. Mas isso não é tudo. Há mais, uma profundidade que o Espírito Santo quer que você alcance agora. E para isso, você precisa descer das arquibancadas do vitimismo e entrar na arena da guerra espiritual com as armas da luz. É necessário compreender visceralmente que Isaías 41:10 não é apenas um versículo de consolo para ler em um funeral de sonhos, mas um brado de guerra cósmico, onde Deus clama do seu trono de fogo para você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando a mão direita de Deus, a mão do poder absoluto, da justiça perfeita e da provisão inesgotável, segura a sua vida, a sua carreira e as suas finanças, as portas de bronze são despedaçadas, as trancas de ferro são pulverizadas e os tesouros escondidos nas trevas são entregues a você como despojo de uma guerra que ele mesmo lutou e venceu em seu favor no madeiro do Calvário. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo sussurrando que o tempo da sua humilhação chegou ao fim, que as lágrimas que regaram a semente do seu esforço estão prestes a se transformar no orvalho de uma colheita que você não terá celeiros suficientes para guardar. Mas preste muita atenção, porque a transição entre a miséria e a prosperidade exige uma mudança de mentalidade tão violenta quanto a própria libertação. Se você continuar pensando como escravo, mesmo morando no palácio da graça, você continuará comendo as migalhas do medo, pois a verdadeira riqueza não começa na sua conta bancária. Ela começa na renovação da sua mente através da lavagem da água da palavra, onde você reconhece com cada fibra do seu ser que Jesus Cristo, conforme nos ensinou de forma sublime e irrevogável em João 14:6, dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não é apenas um guia turístico que mostra a direção para um tesouro distante. Ele é o próprio caminho pavimentado em ouro, ele é a própria verdade que destrói a ilusão diabólica da escassez. Ele é a própria vida abundante que pulsa, cura, liberta e prospera tudo o que toca, restaurando a dignidade que o mundo tentou roubar de você e da sua família. O que acontece a seguir vai surpreender você de tal maneira que as pessoas ao seu redor não vão reconhecer a autoridade e a glória que passarão a transbordar da sua vida. Pois o Espírito de Deus me revelou que há uma transferência de riquezas acontecendo no reino espiritual neste exato momento. Tesouros que estavam nas mãos de sistemas corrompidos estão sendo redirecionados pela soberania divina para as mãos dos justos que saberão administrar a provisão com sabedoria, integridade e amor ao próximo. E
Você que está com o coração contrito e quebrantado agora, é o alvo dessa graça irresistível. Não é coincidência. É Deus falando com você neste exato momento, alinhando os ponteiros do relógio celestial com o compasso do seu coração desesperado, preparando o terreno para a intervenção mais espetacular que a sua linhagem familiar já testemunhou. Mas pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora? Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma neste momento de silêncio profético. Há uma barreira, uma parede fria e espessa que você construiu ao longo dos anos para se proteger da decepção, um muro de incredulidade cínica que se ergueu cada vez que uma porta se fechou na sua cara. Cada vez que um amigo lhe virou as costas no momento de maior necessidade, cada vez que um negócio que parecia ser a resposta das suas orações desmoronou como um castelo de cartas ao primeiro vento forte. Você se revestiu dessa armadura de proteção emocional, dizendo a si mesmo que não vai mais criar expectativas para não se machucar novamente, para não sentir o amargo gosto do fracasso caindo sobre a sua língua. Mais uma vez. O que vou falar agora é a chave para tudo e vai perfurar essa armadura como uma espada afiada de 2 gumes. Essa sua tentativa de se proteger é exatamente o que está bloqueando o agir dos anjos na sua vida financeira. Deus não opera através do muro do ceticismo. Ele flui pelo rio caudaloso de uma fé nua, crua e desprotegida. Uma fé que se lança no vazio, confiando que as mãos furadas do Cordeiro de Deus estarão lá para amparar a queda e transformar o precipício em uma rampa de decolagem para a glória. É preciso quebrar esse muro agora. É preciso estilhaçar essa fortaleza de incredulidade com o martelo da palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto dói esperar contra a esperança. Eu sei que a sua razão grita que é loucura confiar quando o extrato bancário grita falência e os cobradores não param de ligar. Mas a lógica do Espírito sobrepuja, esmaga e pulveriza a lógica da matemática humana. Você pode tentar ignorar, você pode fechar os olhos, trancar a porta do quarto e fingir que essa dor não está esmagando o seu peito como uma bigorna de chumbo, mas Deus não vai desistir de você. É por isso que Ele enviou esta mensagem profética, carregada de unção e fogo santo, para derreter a frieza do seu coração e despertar o leão da fé que está adormecido, anestesiado pelos golpes da vida, mas que ainda vive rugindo no mais íntimo do seu ser. Romanos 8:28 soa como um trovão de esperança inabalável sobre o vale de ossos secos da sua vida financeira, declarando que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu suplico a você, como um atalaia que vê a salvação chegando de longe. Não leia isso como um mero clichê religioso para enfeitar a dor, mas como a equação definitiva do universo governado por um Deus bom. Porque se Deus age em todas as coisas, isso significa de forma incontestável que a sua demissão não foi um erro de percurso, a falência da sua empresa não foi o seu fim decretado, a traição daquele sócio desonesto não foi um acidente fatal, mas tudo isso, absolutamente tudo, foi permitido e será magistralmente usado pelo soberano arquiteto para moldar o seu caráter de aço, destruir a raiz do seu orgulho e preparar você para administrar uma carga de prosperidade tão pesada que destruiria um homem ou uma mulher que não estivesse devidamente forjado no fogo purificador da provação. Você não está sendo punido, você está sendo preparado, lapidado de forma implacável e dolorosa, como um diamante bruto nas mãos firmes e cuidadosas do maior ourives do universo, aquele que sabe exatamente qual é a temperatura exata da fornalha necessária para queimar as suas impurezas sem destruir a sua essência.
O que o devorador, em sua fúria cega, planejou para ser a sua cova financeira definitiva, o lugar onde os seus sonhos apodreceriam e a sua fé morreria asfixiada pelas dívidas, o Altíssimo magistralmente reverteu e transformou na sua escola particular de profetas e reis, o lugar exato onde você está aprendendo, a duras penas, a depender exclusivamente do maná diário que cai fresco, puro e inesgotável do céu todas as manhãs, e não das sobras apodrecidas e incertas de um sistema econômico mundial falido, corrupto e desenhado para escravizar. Há algo que Deus quer que você saiba neste exato momento, um segredo espiritual gravíssimo que poucos ousam pregar nos púlpitos modernos, por medo de ofender os ouvidos sensíveis de uma geração acostumada com facilidades. A sua crise atual, esse deserto seco, onde parece que nem mesmo um pingo de esperança consegue brotar, não é um sinal de abandono divino, mas sim a prova incontestável de uma promoção iminente, simplesmente porque Deus, em sua infinita e insondável sabedoria, nunca confia grandes tesouros materiais, riquezas verdadeiras e influência massiva nas mãos de quem não foi rigorosamente aprovado na fornalha escaldante da escassez e da humilhação. Eu me lembro com nitidez cortante do dia em que ouvi o testemunho real e palpável de um homem, um pai de família íntegro, honesto e incansável trabalhador, que viu o império de negócios que ele construiu com décadas de suor, noites mal dormidas e lágrimas ininterruptas desmoronar completamente em questão de meses devido a uma traição covarde de pessoas em quem ele confiava a própria vida, somada a uma reviravolta cruel no mercado financeiro. Ele perdeu os carros importados, perdeu a casa confortável de portas largas, viu os amigos de ontem, aqueles que sorriam na sua mesa farta, virarem as costas covardemente hoje e se viu morando de favor em um quartinho úmido, nos fundos da casa de um parente distante, olhando na penumbra da madrugada para os seus filhos pequenos dormindo em colchões improvisados no chão frio, sentindo o peso esmagador de um fracasso monumental que não era inteiramente culpa dele, sentindo o ácido da vergonha corroer as paredes do seu estômago. Aquele homem destruído estava a 1 milímetro de desistir de absolutamente tudo, de jogar a toalha da existência e ceder ao sussurro demoníaco do desespero, até que em uma madrugada congelante e mergulhada no silêncio pesado da derrota, ele tomou uma decisão que rasgou o cosmos. Ele não buscou a lógica fria dos advogados falimentares ou o conselho calculista dos gerentes de banco. Ele simplesmente desabou, caiu de joelhos no piso de cimento áspero, levantou as mãos vazias, trêmulas e calejadas para o teto mofado, e clamou com as entranhas rasgadas ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, gritando com a voz embargada que se o Senhor fosse verdadeiramente real, se a Bíblia não fosse apenas um livro de contos antigos, ele teria que ser real e poderoso na miséria e na vergonha dele também. E o que acontece a seguir vai surpreender você de forma avassaladora, porque o céu não consegue resistir, não consegue ficar parado diante do clamor genuíno de um coração totalmente quebrantado e contrito. Naquela mesma semana, portas pesadas de oportunidade que estavam trancadas com grossos cadeados de bronze foram literalmente arrombadas pelo poder atômico do Espírito Santo. Conexões humanas absolutamente improváveis começaram a surgir do nada, como se tivessem sido teletransportadas. Ideias brilhantes, inovadoras e revolucionárias brotaram na mente exausta daquele homem como se estivessem sendo ditadas em tempo real, por anjos conselheiros, e em menos de 2 curtos anos, aquele homem que comia o pão amassado pelo diabo não apenas recuperou cada centavo, cada milímetro do que havia perdido, mas o Senhor multiplicou o seu patrimônio de tal forma extraordinária
que hoje ele é um pilar inabalável, financiando missões obscuras e salvando vidas ao redor do mundo inteiro com a força dos seus recursos redimidos. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Eu sinto pelo Espírito. O fogo está descendo sobre as suas mãos agora. As escamas grossas da dúvida cínica estão caindo dos seus olhos molhados, porque o seu espírito reconhece e testifica que esse mesmo Deus do testemunho, o Deus das viradas humanamente impossíveis, é o exato mesmo Deus que está olhando fixamente para você agora, através da luz fria desta tela, estendendo a mão direita, cravada e perfurada na cruz, para te puxar com violência para fora das cinzas da sua vergonha. Mas para que você possa viver essa realidade palpável, para que você possa tocar na materialização desse milagre, você precisa obrigatoriamente entender e aplicar a ciência espiritual que está meticulosamente descrita na carta aos Hebreus, no grandioso capítulo 11, o espetacular corredor da fama da fé inabalável. A palavra sagrada e inerrante declara com autoridade de trovão que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu preciso desesperadamente que você pare o que está fazendo e mastigue essa revelação profunda até que ela perca o formato de letras e se torne sangue pulsando vivo nas suas veias. A fé bíblica não é um otimismo cego de tolos. Não é um pensamento positivo barato de livros de autoajuda e muito menos uma esperança passiva que cruza os braços esperando o destino agir. A fé é a moeda oficial e exclusiva do reino dos céus, a única moeda forte e aceita no guichê celestial dos milagres divinos, uma moeda que nunca sofre inflação e nunca perde o seu poder de compra espiritual. Quando você olha fixamente para a sua conta bancária completamente zerada, para o extrato vermelho sangrando juros, e em vez de murmurar blasfêmias ou chorar de autopiedade, você abre a sua boca com autoridade e declara a promessa da palavra de Deus contra as evidências físicas. Quando você junta a sua última moeda, pega a última medida de farinha e a última gota de azeite da sua botija seca e entrega no altar do Senhor com um coração ardendo de gratidão e não de barganha. Quando você olha de frente para a montanha, assustadora de dívidas que parecem intransponíveis e impagáveis nesta vida, e diz com os dentes cerrados e a alma em chamas: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas infinitas em glória em Cristo Jesus. Você não está sendo louco, você está realizando a maior e mais poderosa transação cósmica possível. Você está pegando o seu capital de fé e comprando, exigindo e atraindo a intervenção letal, direta e irrefreável dos exércitos celestiais em seu favor. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Feche os olhos físicos por um instante e ouça a resposta silenciosa, majestosa e inconfundível que ecoa no santuário do seu homem interior, trazendo uma paz que desafia a razão humana. Ele está dizendo em alto e bom tom que conhece detalhadamente os planos que traçou a seu respeito desde os dias da antiguidade. Planos magníficos, arquitetados em ouro maciço, revelados pelo profeta em Jeremias 29, versículo 11. Planos perfeitos de fazê-lo prosperar abundantemente e não de lhe causar o mínimo dano. Planos irredutíveis de dar a você a esperança viva e um futuro brilhante, seguro e inabalável. Compreenda a magnitude aterradora e gloriosa disso. Os planos de prosperidade radical de Deus para a sua vida, para a sua família e para as suas próximas gerações não foram elaborados como um prêmio de consolação ou um plano de emergência de última hora, porque as coisas deram errado. Eles foram forjados no fogo da eternidade,
Antes mesmo que o cordão umbilical prendesse você ao ventre escuro da sua mãe, antes mesmo que os oceanos fossem formados. E não existe absolutamente nenhuma crise governamental, nenhuma pandemia econômica global, nenhum laço meticuloso de bruxaria ancestral, inveja de parentes ou feitiçaria financeira feita em encruzilhadas que tenha a mínima autoridade legal ou poder espiritual para anular, atrasar ou revogar aquilo que o soberano Senhor do Universo decretou sobre a sua linhagem, com o carimbo do sangue do seu próprio filho. Você pode tentar ignorar o que está lendo. Você pode lutar contra essa verdade, fechar esta página, bloquear a tela e fingir que isso é apenas uma motivação passageira e emocional para te fazer sentir bem por alguns minutos. Mas Deus não vai desistir da sua alma, porque Ele vê com clareza cristalina o talento e o dom que o medo fez você enterrar. Ele vê os propósitos grandiosos e revolucionários que estão paralisados e retidos pela sua insegurança. Ele vê e conhece pelo nome as milhares de pessoas desesperadas que serão radicalmente salvas, alimentadas, curadas e abençoadas no exato dia em que você finalmente decidir se levantar do chão de poeira e assumir a sua posição como o provedor valente e o financiador corajoso do reino que Ele te chamou desde o ventre para ser. O que vou falar agora vai chocar você profundamente, vai causar um terremoto nas suas estruturas religiosas e rasgar o véu denso da sua mente natural. Muitos homens e mulheres que se dizem cristãos morrem na mais triste miséria, vitimados pela escassez crônica, não porque Deus é pobre, não porque o céu está falido ou porque o Pai é mesquinho e retém as suas bênçãos, mas única e exclusivamente porque eles nunca tiveram a ousadia, a coragem espiritual e a autoridade para reivindicar legalmente aquilo que o sangue carmesim e precioso de Jesus Cristo já comprou, pagou à vista e registrou em cartório celestial na cruz sangrenta do Calvário. É tempo de rasgar as vestes da autocomiseração. É tempo de parar de implorar encolhido em um canto escuro como um mendigo esquecido e começar a decretar, ordenar e estabelecer a provisão como um filho legítimo, lavado no sangue e herdeiro direto do dono indiscutível de todo o ouro e de toda a prata que existe na crosta terrestre e além dela. O que acontece a seguir vai surpreender você com uma força sobrenatural, pois o ambiente físico onde você se encontra neste exato momento, seja no seu quarto solitário, no transporte coletivo lotado ou na pausa rápida do seu trabalho, já não é mais um ambiente comum ou profano. As paredes, o teto e o ar ao seu redor estão sendo rapidamente saturados e comprimidos por uma glória divina densa e tangível. Uma atmosfera pesada de avivamento genuíno e de um milagre tão iminente que faz os demônios encarregados de manter a sua escassez tremerem incontrolavelmente e recuarem aterrorizados diante do fogo que começou a queimar. Nós não vamos esperar o culto de domingo, nós não vamos agendar um horário com a providência. Nós vamos agora mesmo, neste segundo absoluto, rasgar os céus de bronze juntos. Vamos invadir a sala do trono da graça, não com a timidez acovardada dos eternamente derrotados, mas com a audácia feroz e justificada pelo sangue puro do Cordeiro sem mácula, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu exijo no Espírito que você deixe agora tudo o que está fazendo. Pare qualquer distração. Concentre cada átomo, cada célula e cada batida do seu coração. Coloque toda a sua angústia asfixiante, toda a sua dívida paralisante, toda a sua humilhação silenciosa e toda a sua dor invisível nas palmas das suas mãos espirituais e junte-se a mim com fúria santa nesta oração poderosa, uma oração de cura definitiva, libertação radical e quebra de cadeias ancestrais que o inferno não conseguirá suportar. Ore assim comigo. Não murmure.
mas repita essa oração em voz alta onde você estiver. Faça o ar vibrar com as suas palavras, com a alma ardendo em labaredas e a voz inabalável de um conquistador que acabou de descobrir o seu poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, no nome incomparável, soberano e todo-poderoso de Jesus Cristo, eu ouso entrar na tua santa e puríssima presença agora. Não pelos meus méritos falhos, mas porque fui lavado, comprado e redimido pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Eu levanto a minha voz e declaro com absoluta convicção que Tu és o Senhor absoluto, o dono incontestável de todas as áreas, cantos e frestas da minha vida, incluindo e especialmente a partir de hoje as minhas finanças e os meus negócios. Pai de misericórdia, eu clamo das profundezas das minhas entranhas por uma cura e libertação financeira profunda e irreversível. Eu quebro, rasgo e renuncio permanentemente agora mesmo, de forma consciente e intencional, a toda maldição de miséria, a toda herança genética de falência, a todo decreto invisível de dívida, roubo e escassez que tentou se agarrar como um parasita à minha família geração após geração, destruindo os meus antepassados e tentando destruir os meus filhos. Pelo poder atômico e inquestionável do nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo ferozmente, amaro e expulso da minha casa, do meu trabalho e das minhas contas bancárias, o espírito maligno devorador, o demônio cortador e o gafanhoto migrador que tem sugado a minha força vital e roubado o suor e o fruto do meu trabalho árduo. Libera, Senhor dos exércitos, libera agora do teu trono de fogo os teus arcanjos ministradores e anjos guerreiros para desimpedirem violentamente os meus caminhos financeiros, para abrirem portas gigantescas de provisão sobrenatural e conexões divinas que olhos humanos naturais nunca viram e mentes nunca imaginaram. Restaura a minha dignidade que foi pisoteada pela sociedade, cura com o teu bálsamo as feridas inflamadas da minha alma, causadas pela humilhação silenciosa da falta de recursos, e arranca do meu peito, pela raiz, todo e qualquer espírito de medo do amanhã que tenta me paralisar. Derrama sobre a minha mente a revelação fresca e ousada do teu Espírito Santo. Dá-me sonhos, visões e estratégias cirúrgicas do céu para que eu possa prosperar de forma limpa, honesta, acelerada e transbordante. Eu não aceito mais viver de migalhas. Eu recebo com as duas mãos a tua provisão inesgotável agora. Eu declaro a quebra de todo o jugo de dívida e tomo posse da vida abundante. Não para a minha vaidade, mas única e exclusivamente para a glória majestosa do teu nome. Vivo, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Acalme seu coração. Respire profunda e lentamente. E ouça, no silêncio que se formou após as suas palavras, a voz mansa e irresistível do Espírito Santo, confirmando e selando o que acabou de acontecer de forma sísmica no mundo invisível. Cadeados pesadíssimos, trancas de ferro enferrujado forjadas nas oficinas do inferno, especificamente para prender a sua mente e estrangular a sua capacidade de prosperar, acabaram de ser estourados, pulverizados e reduzidos a cinzas pelo impacto do poder do nome de Jesus Cristo liberado pela sua boca. Você sente Deus falando com você agora? A leveza inegável que você começa a sentir no peito neste momento, a claridade que de repente invadiu a sua mente, não é um truque psicológico, não é alívio emocional passageiro, é a evidência real e irrefutável da ausência de um fardo espiritual demoníaco que você carregou nas costas por anos a fio. Um fardo de preocupação esmagadora que Jesus acaba de arrancar violentamente dos seus ombros machucados para colocar sobre si mesmo,
cumprindo de forma cabal, literal e inquestionável a promessa libertadora e sublime que ele nos deixou gravada em sangue em Mateus 11, versículos 28 a 30, quando nos chamou com um amor tão furioso e imenso que constrange a alma e dilacera qualquer traço do nosso orgulho humano. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo sufocante das dívidas impagáveis, a vergonha paralisante de abrir a geladeira e não ter o que oferecer, a dor de não poder dar o melhor e o básico para os seus filhos que confiam em você, a humilhação das cobranças incessantes no telefone e a desonra de ter o nome sujo na praça, tudo isso não é a vontade de Deus. Tudo isso é um jugo demoníaco, uma coleira de espinhos que esmaga a espinha dorsal do seu espírito e te faz andar olhando para o chão. Mas o jugo de Cristo é o descanso absoluto e revigorante de saber com total certeza que a sua provisão de vida não depende das migalhas de um chefe, das decisões de um governo ou da economia oscilante e frágil do mundo em crise, mas sim das riquezas insondáveis e infinitas que estão depositadas com o seu nome na impenetrável tesouraria do céu. Não é coincidência. É Deus falando com você neste exato momento, te chamando para a maior troca da sua existência, te chamando para soltar a corda, para abrir mão do controle ansioso que só gerou úlceras e insônia, e finalmente descansar na certeza matemática e espiritual de que Ele é o provedor infalível e pontual da sua criação. Mas a obra assombrosa de Deus não para no simples alívio das suas dívidas. Pagar os seus boletos é apenas o aquecimento. O Senhor quer ir infinitamente e escandalosamente além disso. Ele quer fazer da sua vida uma fonte artesiana, jorrando vida, emprego, oportunidades e recursos no meio de uma geração sedenta, egoísta e falida. O que vou revelar agora vai mudar a sua perspectiva de forma tão drástica que o seu cérebro precisará se expandir para absorver o seu próprio potencial em Cristo. Abra a sua mente traumatizada e o seu espírito cansado para absorver a magnitude do tsunami financeiro que Deus prometeu desencadear através do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Quando ele decretou, sob juramento divino, que derramaria do seu espírito de forma incontrolável sobre todos os povos e que, como consequência direta dessa invasão celestial, os jovens teriam visões revolucionárias e os velhos teriam sonhos transformadores. Você precisa entender que esse derramamento cataclísmico do Espírito não é apenas para gerar emoção em um culto de domingo, para falar em línguas ou pregar maravilhosamente bem no púlpito da igreja. É uma unção tangível, violenta e transferível para o mercado de trabalho e para os negócios. É uma transferência direta de sabedoria e inteligência celestial para o seu cérebro que fará você ter ideias de empreendimentos bilionários, inovações que resolverão problemas globais, estratégias agressivas e éticas de vendas que nenhum especialista, mentor ou gênio humano de marketing conseguiria conceber em uma vida inteira, e soluções tão complexas e perfeitas para os problemas crônicos do seu trabalho ou empresa que farão de você uma peça não apenas valiosa, mas absolutamente insubstituível, disputada a peso de ouro e altamente honrada, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. O Espírito Santo quer te dar hoje, se você apenas crer, a chave mestra invisível para destrancar cofres de riquezas escondidas que foram guardadas no escuro para os justos dos últimos dias. Ele quer te mostrar a coordenada exata de onde jogar a sua rede desgastada para que ela venha rasgando os fios, explodindo de tantos peixes, mas para que esse nível de glória aterradora
habite em você, é imperativo e inegociável que o seu coração esteja limpo de ganância, purificado do amor doentio ao dinheiro e perfeitamente alinhado com os propósitos eternos do reino, usando a prosperidade como arma de resgate e não como troféu de vaidade. A promessa irrefutável e atemporal de 2 Crônicas 7,14 ecoa pelos milênios, cortando a história e chegando agora aos seus ouvidos doloridos como um estrondo de misericórdia ressuscitadora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A sua terra mencionada não é um lote de pó. A sua terra é a sua vida financeira destruída. É a sua empresa à beira do abismo. É o seu salário que some antes da metade do mês. É a sua capacidade intelectual de gerar pão para a sua mesa que estava sendo cruelmente contaminada e devorada pela praga invisível da escassez demoníaca. Mas entenda o mistério. Quando você se joga no pó e se humilha debaixo da potente e pesada mão de Deus, quando você confessa as suas falhas, quando você tem a coragem de arrancar a raiz venenosa da idolatria secreta ao dinheiro e passa a amar desesperadamente o doador, muito mais do que a dádiva em si, os céus de bronze sobre a sua cabeça se rompem com violência e a chuva serodia e abundante do avivamento financeiro inunda, lava e transborda os seus celeiros de forma tão violenta, rápida e espantosa que você terá que cair de joelhos novamente apenas para pedir sabedoria a Deus, para saber como administrar, onde investir e o que fazer com tanta prosperidade jorrando sem fim na sua direção. Você pode tentar ignorar o peso da glória que está embutida nestas palavras, mas o tempo está literalmente se esgotando para a incredulidade tolerada na sua vida. Este não é um convite educado, este é um chamado decisivo, um ultimato do céu, para que você abandone a posição de vítima sofredora e assuma hoje, com lágrimas nos olhos, mas firmeza na espinha, a posição de mordomo fiel, ousado e agressivo dos recursos celestiais. E ouça bem o que estou profetizando sobre a sua cabeça. O que Deus fará através do suor das suas mãos purificadas e da sua mente renovada nas próximas semanas será um espetáculo tão absurdo que se tornará assunto de testemunho em púlpitos e espanto indisfarçável para todos aqueles familiares, falsos amigos e ex-sócios que hoje duvidam da sua chamada, humilham a sua condição e zombam da sua fé. Inabalável, pois eles verão a assinatura de Deus no seu contra-cheque e no seu extrato. O Gemini disse: "Nunca contei isso antes com tanta clareza e temor." Mas preste muita atenção na dinâmica espiritual do milagre assombroso que Jesus operou quando os implacáveis cobradores de impostos encurralaram o apóstolo Pedro. A dívida era real. A cobrança do Império Romano era imediata, fria e brutal. E os bolsos dos discípulos, que haviam deixado tudo para seguir o Mestre, estavam absolutamente vazios de qualquer moeda terrena. A lógica humana ditava o pânico, a humilhação pública, a vergonha de não ter como honrar um compromisso e, muito provavelmente, a prisão iminente por sonegação fiscal. O cheiro do medo estava no ar. Mas o que acontece a seguir vai surpreender você de uma forma tão violenta que vai estilhaçar a redoma de vidro da sua incredulidade financeira para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo não mandou Pedro correr desesperado até o Banco de Jerusalém para implorar por um empréstimo com juros abusivos. Ele não exigiu que Pedro vendesse a sua única capa de frio para saldar o débito, mas ele deu uma ordem soberana que desafiava frontalmente toda a sanidade matemática e a lógica da economia humana. Vá ao mar, jogue o anzol
e abra a boca do primeiro peixe que você pescar. Lá dentro haverá uma moeda de prata exata, calculada ao milímetro, para pagar a minha dívida e a sua. Você consegue dimensionar a loucura profética e a magnitude aterradora dessa instrução? O Deus que governa o cosmos já havia preparado a provisão perfeita e exata no fundo escuro e inacessível do mar da Galileia, engolida por um peixe específico, que foi ordenado a nadar em alta velocidade exatamente em direção ao anzol de Pedro, no momento milimetricamente orquestrado pelos relógios da eternidade. Eu profetizo sobre a sua vida agora, com o fogo do Espírito queimando em meus ossos. O seu peixe com a moeda de ouro já está nadando na sua direção. A sua provisão abundante, aquela quantia exata que você precisa para quitar as suas dívidas e limpar o seu nome, já foi providenciada e guardada por circunstâncias invisíveis que Deus está orquestrando neste exato segundo nos bastidores da sua empresa, do seu ministério ou da sua vida profissional. Este é o seu momento Kairos, o tempo divino rasgando o meio do calendário humano, onde a sua mente carnal, esmagada pela ansiedade, vê apenas um mar turbulento e intransponível de contas a pagar e cobradores ligando. O Espírito Santo está vendo um oceano transbordante de milagres de provisão inesgotável, aguardando apenas o lançar imediato da sua rede de obediência radical e sem questionamentos. Você pode tentar ignorar o peso dessa revelação. Você pode tentar rir dessa simplicidade bíblica com o seu ceticismo cínico forjado na dor de dezenas de antigas frustrações e negócios que deram errado. Mas Deus não vai desistir de provar na sua carne e na sua conta bancária que Ele é, incontestavelmente, o dono absoluto e inquestionável de toda a prata e de todo o ouro que circulam nesta terra. Há algo que Deus quer que você saiba, nas entranhas mais profundas da sua alma, cravado como um prego em lugar firme, antes de fazermos a nossa aliança final de entrega espiritual hoje. Ele jamais, em hipótese alguma, te chamou desde o ventre da sua mãe para ser a cauda e viver rastejando nas migalhas da economia deste mundo perverso. Ele te chamou com um decreto de realeza para ser a cabeça, para emprestar a muitas nações e de nenhuma tomar emprestado, para ser o pilar financeiro da sua família e o braço estendido de suprimento para a expansão do Evangelho de Cristo. Ele não te forjou no fogo incandescente dessa provação atual, permitindo que você chorasse lágrimas de sangue por causa de dinheiro, para que você terminasse os seus dias envelhecido pela preocupação, mendigando o pão diário e dependendo da caridade fria, burocrática e humilhante de um sistema governamental falido. O que vou falar agora vai chocar você, mas é a lâmina da espada do Espírito separando a medula do osso. O demônio da miséria não tem medo das suas lágrimas de autopiedade. Ele só recua aterrorizado diante de um filho de Deus que se levanta do chão, limpa o rosto, veste a armadura da fé e declara a palavra com autoridade inegociável. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras frenéticas e cheias de unção. O seu coração bate em um compasso diferente agora. A couraça da derrota crônica está rachando de ponta a ponta no seu peito. Aquele maldito espírito de mediocridade que sussurrava no seu travesseiro nas noites de insônia que você nasceu para ser pequeno, que a sua família carrega uma maldição genética de pobreza e que você jamais sairá desse aluguel apertado, está sendo estrangulado, amarrado e expulso com violência da sua casa e da sua mente agora mesmo, varrido pela autoridade inquestionável do leão da tribo de Judá. Silencie o coração, respire devagar, sinta a eletricidade santa no ar e ouça a voz mansa, doce, porém formidável, do
Espírito Santo preparando o altar do seu homem interior para a consagração definitiva. A transição de uma vida de escassez humilhante para uma vida de fartura que transborda não acontece por acaso, não é um acidente de percurso, é uma aliança intencional de sangue e espírito. O que o Senhor dos Exércitos está exigindo de você neste momento não é apenas uma oração rápida de emergência para apagar o incêndio do seu boleto atrasado de amanhã. Deus não quer ser o seu banco de conveniência espiritual. Ele não quer apenas encher o seu bolso de notas e curar o saldo da sua conta bancária. Ele exige, com o zelo furioso de um pai que ama incondicionalmente, a posse total, absoluta e irrestrita do seu coração palpitante e da sua lealdade inabalável. Jesus Cristo alertou com clareza aterrorizante que onde estiver o seu tesouro, aí estará inevitavelmente ancorado o seu coração. Se você não entregar o seu coração de forma rasgada e completa a Ele agora mesmo, o milagre financeiro colossal, que já foi liberado e está a caminho da sua casa, pode se tornar a sua própria ruína eterna, transformando-se em um bezerro de ouro maldito que cegará os seus olhos, endurecerá a sua alma e te afastará de forma catastrófica do caminho estreito da salvação. É exatamente por isso que nós fomos atraídos pelo Espírito para chegar a este clímax extraordinário deste encontro divino que estava marcado no relógio eterno de Deus desde antes da fundação do mundo. Este não é o fim de um texto, é o momento exato de cruzar a linha de chegada da sua velha vida de humilhação, de romper a fita manchada de sangue das suas decepções financeiras e entrar caminhando de cabeça erguida em uma nova, inexplorada e gloriosa dimensão espiritual de autoridade e provisão. O céu está em absoluto silêncio aguardando a sua decisão. Os arcanjos estão de prontidão com as taças das suas orações. A glória de Deus formou uma nuvem densa e invisível ao redor de onde você está sentado ou em pé agora. Não fuja, não se esconda, não adie o seu milagre por mais um segundo sequer de incredulidade. Coloque a mão no coração agora. Sinta a vida frágil pulsando ritmicamente dentro de você. Feche os olhos físicos para os problemas do mundo aterrorizante ao seu redor e abra escancaradamente os olhos da sua fé para a glória flamejante e majestosa do trono celestial. Toque seu coração agora e se conecte com Deus. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça as mensagens acumuladas no celular. Esqueça o barulho da rua, as buzinas e as cobranças. Este é o seu instante eterno de definição de destino. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, rasgando o véu da religiosidade morta, não orando como um escravo acorrentado implorando por migalhas que caem da mesa, mas exigindo a sua herança de paz como um filho legítimo, lavado no sangue e profundamente amado do Rei absoluto do universo. Diga a Ele com fé avassaladora, repetindo cada palavra com fervor e convicção, declarando em voz alta e imponente para que as hostes do inferno ouçam com clareza e batam em retirada definitiva da sua vida. Senhor meu Deus, Pai eterno e Criador dos céus, eu reconheço e declaro diante de Ti a minha absoluta e inegociável dependência da Tua maravilhosa graça. Senhor, eu me rendo por completo e entrego a minha vida financeira, a minha saúde emocional e a minha caminhada espiritual de forma irrevogável nas Tuas mãos furadas pela cruz do Calvário. Eu consagro neste exato momento de altar espiritual cada centavo que passará pelas minhas mãos daqui em diante, cada talento e habilidade que forjaste em mim e cada fôlego de vida que terei nesta terra, exclusivamente para o engrandecimento do teu grandioso reino. Pai, eu te peço agora com fé que a cura milagrosa desça sobre a minha casa como uma chuva forte, lavando todas as feridas de escassez.
Eu peço que a libertação das correntes de dívidas e da miséria familiar seja permanentemente selada com o fogo do Teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, a direção clara, cirúrgica e inconfundível para os meus negócios, emprego e investimentos, livrando-me das armadilhas de homens maus. Restaura os relacionamentos rompidos da minha família pela pressão do dinheiro. Devolve a alegria da minha salvação e traz imediatamente a provisão financeira multiplicada que excede todo o meu entendimento humano. Eu abro mão do controle e deixo de ser o dono da minha vida para que Tu sejas o administrador absoluto dos meus dias e recursos. Eu recebo o meu milagre financeiro não para o meu ego, mas para abençoar vidas. Eu creio e tomo posse, no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz sobrenatural e cristalina que acabou de descer como um bálsamo fresco e inundar o seu peito ofegante neste exato milésimo de segundo é o selo oficial e a garantia irrevogável de que o céu acabou de colidir violentamente com a sua casa e venceu a batalha em seu favor. O peso saiu das suas costas, a respiração voltou ao normal. O medo da falência virou pó e foi soprado para longe pelo vento impetuoso do Espírito. As pesadas e enferrujadas correntes geracionais de miséria acabaram de cair despedaçadas no chão do mundo espiritual. A grande e definitiva provisão foi ativada nas engrenagens celestiais e a sua nova, inédita e espantosa história de fartura, testemunho avassalador e glória imensurável, acabou de ser escrita e assinada pelo dedo de fogo do próprio Deus. Levante a sua cabeça de forma definitiva, respire o ar puro da sua liberdade conquistada na cruz e prepare os seus braços, porque o que Deus vai colocar nas suas mãos, a partir de hoje, será tão grande, tão formidável e tão incalculável, que fará o mundo ao seu redor parar de perplexidade, para reconhecer que verdadeiramente há um Deus vivo, de poder infinito, operando milagres insondáveis em Israel e na vida daquele que crê. Se o Espírito falou com você nas profundezas do seu ser através desta mensagem, não seja egoísta com a graça recebida. Não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama. Envie para aquela pessoa que chora escondida pelas dívidas e que pensa em desistir da vida. Talvez essa seja a exata resposta desesperada que o coração dela está esperando de Deus hoje. Seja uma luz flamejante na vida de alguém hoje. Seja a resposta da oração de alguém que já perdeu a esperança. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas e, ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.